Sou Marcos Samuel. Bem, nesse primeiro momento eu quero fazer uma apresentação pessoal para a gente conseguir entrar na discussão do que seria uma literatura de margem, uma literatura periférica, feita por outros corpos, que é o intuito desse documentário. Eu nasci em Ponta de Pedras, Ilha do Marajó, dia 7 de dezembro de 1994. Bem, eu sou uma criança que já cresce com alguns signos, entre outros signos, o signo da adoção. Eu fui uma criança que foi adotada, eu passo a viver dentro de um lar, de uma família adotiva, mas essa nunca foi em si uma questão. Eu cresci com meus pais, com a minha avó me dizendo que eu era adotado, não no sentido ruim ou de ameaça ou de cerceamento. Ao contrário, a minha avó adotiva, que eu tenho como avó essa referência de avó, se chamava Oscarina da Silva Costa e morava na rua paralela 24 de outubro, no segundo Igarapé, do início da rua seguindo o segundo Igarapé. E a gente cresceu naquela casa dela, casa de madeira, comprida, cheia de plantas, árvores. E eu lembro uma certa manhã, eu muito pequeno, e a área que ela morava era uma área de palafita, e tinha uma palafita que dava acesso à casa dela. E eu estava lá brincando na palafita, e eu lembro dela me dizer que o meu pai e a minha mãe eram pais de coração. E naquele momento eu não entendi muito bem isso, mas eu lembro dessa memória. Se antes ou depois foi me incutido a ideia da adoção, eu não lembro muito bem. Mas eu lembro desse exato dia, desse exato momento. O que eu tenho muito em mente é que eu cresci sabendo que eu e minha irmã éramos adotados e que morávamos com a minha família adotiva. E o segundo signo que se apresenta na minha vida e que vai reverberar dessa maneira com que eu percebo o mundo, a literatura, a escrita, foi o fato de perceber muito cedo que eu era uma criança diferente. Na escola, por exemplo, eu lembro que teve uma manhã que eu estava lá na aula normal e os colegas começaram a me chamar de viadinho, bichinha. Eu não sabia o que era aquilo, mas sabia que era uma coisa ruim. E por um acaso a minha mãe foi nessa manhã levar lanche para mim na escola. Eu lembro de ter dito para ela que os meninos estavam me chamando de viadinho, de bichinha. E ela chamou a professora e falou. E a professora esperou minha mãe sair da escola. Minha mãe, uma senhora negra, sem educação, que morava próxima ao Rio Armazém, né? Talvez não repassasse para aquela professora branca que morava no centro um sinal decisivo que se chama respeito. Essa professora esperou minha mãe dobrar e falou para mim uma frase que está na minha cabeça até hoje. Mas também esse teu jeito, e eu fiquei por muitos anos me perguntando que jeito seria esse. O que teria em mim, na minha vida, no meu corpo, que legitimizasse a violência do outro contra mim. E esse é o segundo signo. Outro signo muito importante foi o signo da religião. Eu fui criado numa igreja protestante no bairro do Campinho, e isso tudo foi muito profundo. O contato com a igreja, os irmãos, a convivência comunitária, a religião em si. E eu cresço, estudo, saio da cidade e vou para Belém estudar, me formo, faço serviço social quando eu queria muito fazer letras, presto mais de 3 vezes o vestibular e toda vez batia na trave, não passava, e até que eu consigo entrar na universidade, mas não entro no curso que tanto eu sonhei e esperava. Eu entro em serviço social. Quando eu entro na universidade em 2017, a minha casa vira de cabeça para o ar. Meu pai é diagnosticado com Alzheimer e sinais de Parkinson, um diagnóstico muito impreciso, mas uma coisa era fato: naquele momento começava um intenso e sofrido processo de demência. E a gente passou muitas privações financeiras, alimentícias, muita coisa. Então tudo isso foi construindo quem eu era, quanto pessoa, quanto escritor, quanto alguém que vai lá na frente escrever, fazer projetos, idealizar e fazer a casa do poeta. Então foi naquele fim de tarde que eu tive a ideia de fazer o primeiro sarau.
E eu mandei mensagem para alguns amigos convidando, falando, e eu lembro que algumas pessoas toparam, outras falaram que não poderia. Eu lembro daquela noite, da primeira noite que eu arrumei a casa, arrumei a sala, peguei as cadeiras da cozinha e fiz aquele primeiro círculo em que iria se gestar essa ideia do sarau. Bem, de 2022 para cá, foram inúmeros sarais, inúmeras noites. Ao todo, foram 39 sarais, uma vez por mês durante esses 3 anos. Foram essas 39 vezes que nos encontramos para ler poesia e, na minha cabeça, sim, trabalhar o luto, aprender a lidar com a presença ou ausência dos meus pais e essa troca. Se as pessoas que estavam indo participar de alguma maneira estavam tendo contato e recebendo instrução, formação quanto a uma vida de leitura, de arte, discussão, poderiam ter esse momento de interação, de comunicação, diálogo. Por outro, a retribuição para mim era esse processo de ressignificação, não apenas daquele espaço físico, mas da minha vida. Porque eu penso profundamente o projeto Sarau na Casa do Poeta e o espaço cultural, a Casa do Poeta, como uma maneira de fazer a literatura de imagens. Porque foi um momento em que não teve o protagonismo especificamente de escritores consagrados que pudesse estar presente, mas sim, podemos assim pensar que estavam livros, pessoas que pela primeira vez estavam tendo contato com poesia, com literatura, com escrita. Então, para mim, isso foi colossal, foi gigantesco, foi profundamente abissal e me fez muito, 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 muito bem. Muito, muito, muito bem. E por muito tempo eu fiquei me perguntando, quem produzia literatura? Quem poderia produzir literatura? Durante esses 3 anos de processo, nós tivemos oficina de escrita criativa, onde mais de 15 pessoas puderam pela primeira vez escrever um texto e o publicar em livros. Tivemos oficinas de livros artesanais, em que as pessoas puderam aprender a fazer livros, a costurar os miolos, a pensar a capa, a cortar o papel, a furar, a passar a linha. Tivemos oficinas de artes plásticas, onde muitas pessoas pela primeira vez pintaram uma tela e participaram de uma vernissagem. Também tivemos uma oficina de batom artesanal. Tivemos também vários cineclubes, onde a gente assistia ao filme e debatia sobre ele. Então esse espaço, que é um espaço que inicialmente é um espaço familiar, uma casa de uma família, uma casa comum de uma família, que ao passar pelo luto se transforma em um ambiente de dor e carrega esse outro signo. E nesse terceiro momento sofre essa metamorfose, que se transforma em um lugar de emancipação do mundo. Especialmente a minha vida, primeiro essa transformação aconteceu em mim, para ir aos poucos se gestando na vida das outras pessoas. Então, para mim foi muito importante abrir a porta da minha casa, receber as pessoas, ouvir as pessoas e apresentar. Todo o sarau eu tinha muito cuidado de meticulosamente escolher os livros que a gente ia ler, fazia uma seleção. Eu tentava ao máximo possível apresentar uma diversidade de autores. Autores LGBTQIAPN+, autoras mulheres, autoras negras, autores negros, autores indígenas, autores amazônicos, autores nordestinos, autores brasileiros, autores estrangeiros que foram perseguidos durante guerras e precisaram sair do seu país. Mostrar uma outra roupagem, mostrar uma outra forma de viver a vida. Uma vida que não precisa ser coercitiva, não precisa ser violenta, mas que sim, pode ter como um marco, que pode ter como arcabouço o sonho, a emancipação, o humano. E
E é nesse contexto, sobre esses signos muito profundos, que não apenas eu gesto, eu modelo e sou modelado quanto escritor e tenho a minha escrita formada. Bem, o meu percurso como escritor é um percurso também um pouco longo. Já faz muito tempo, muitos anos que eu me dedico a isso. E eu lembro uma coisa muito marcante na minha vida. No meu auge da psicoterapia, depois de um processo longo e grave de adoecimento, eu lembro de estar sentado, fim de tarde, conversando no divã com o meu psicoterapeuta, e disse para ele o seguinte: que tudo que eu faço na minha vida, todo esse processo formativo, leitura, dedicação, tudo isso eu fazia porque eu queria me tornar um escritor melhor. Que se eu estava na universidade, meu objetivo maior era ter o conhecimento para escrever. Então eu percebi que o que de alguma maneira guiava a minha vida, seja para um lado bom ou, entre aspas, ruim, era a escrita. Eu escrevi alguns livros, lancei meu primeiro livro, eu tinha apenas 17 anos, uma edição artesanal cheia de erros, de problemas, mas tinha uma coisa ali, uma coisa que eu respeito muito, que eu olho para trás e sinto muito apreço. Se pudesse, como diz uma letra de música da compositora Lineker, se eu pudesse voltar lá atrás e abraçar a criança que eu fui, eu faria esse gesto, voltaria e abraçaria aquele garoto de 17 anos, filho de pescador e de uma dona de casa, do bairro do Campinho, diria: continue acreditando. Hoje eu não salvaria nenhum poema daquele livro e nenhum poema desses livros iniciais. Mas tem uma coisa que eu sou muito grato, é a coragem daquele garoto. De ter escrito, de ter acreditado, de ter sonhado dentro de uma família não letrada. Ter se apaixonado por livros, por escritas, enquanto todo mundo não estava acreditando naquele processo, estava olhando com desdém. Ele continuou sonhando, continuou acreditando. Eu hoje, aos 29 anos, prestes a completar 30 anos, sendo indicado ao Prêmio Oceanos, tenho menos coragem do que aquele garoto de 17 anos. Hoje eu tenho muito mais dificuldade de publicar um livro, eu reviso milhares de vezes, eu sou muito exigente, uma vírgula em um poema para mim muda tudo. Então eu só tenho a dizer muito obrigado para aquele garoto. E em 2019 aconteceu uma coisa muito legal, interessante, que foi a publicação do meu primeiro romance, Dentro de um Peixe, que de alguma maneira também ajudou eu ser aquele escritor totalmente desconhecido, ter uma certa abertura. Então eu já contextualizei vocês dessa trajetória, dessa escrita, e é aí que vai surgir a Casa do Poeta. Em 2020, durante o auge da pandemia, eu perco meu pai. Nós estávamos gestando o luto, caminhando muito devagar, eu não tinha terminado a universidade, e a minha mãe é diagnosticada com uma doença rara, predominante em pessoas negras, ou que aparece na infância ou que aparece no envelhecimento, que se chama anemia hemolytica autoimune. Só que essa doença é como a febre, ela é o sintoma, não é a causa. Ficamos num período imenso em hospital e internações, e não foi descoberto o que estava causando essa doença. Então foi um momento muito degradante. Eu estava finalizando a minha faculdade, minha mãe internada, eu tinha acabado de perder meu pai, e muita pressão, TCC, e a minha mãe, no início de 2022, vem a óbito. Eu precisava terminar o meu TCC, me formar, e no dia 30 de junho de 2022 eu defendo meu TCC, e no dia 1º de julho eu retorno para Ponta de Pedras atrás de um trabalho, porque eu não tinha mais como continuar em Belém, porque eu não tinha como me sustentar. Então é aí que vai surgir a Casa do Poeta, porque eu estou diante e perante uma casa que carrega luto, que era o único lugar no mundo que eu podia voltar, mas que para onde eu olhava tinha a lembrança do meu pai, da minha mãe, o cheiro, a presença, as roupas, e tudo que tinha dentro daquela casa foi comprado por eles, foi colocado por eles e eram eles. E eu lembro que estava deitado na sala, na rede, um lugar que eu gosto muito, e me veio a ideia: e se eu fizer um sarau aqui? Será que as pessoas vêm?
Será que vai ser bom? Será que vai dar certo? Eu lembro que foi assim que surgiu o primeiro sarau, como um protótipo.